Olá, bem-vindos ao Alomorph. Observe isso. Você consegue me dizer o que é isso? Bom, se você for um foneticista, você consegue dizer até que palavra está sendo dita aí. Hoje nós vamos aprender um básico sobre como ler espectrogramas e você vai precisar ter assistido os outros vídeos anteriores, então vê os vídeos de antes para entender esse perfeitamente e vamos em frente. A nossa fala tem uma fonte primária, que são as nossas pregas vocais. Depois disso, o som vai indo aqui por cima e ele acaba interagindo com coisas que são os nossos articuladores e os nossos ressoadores. E essas coisas diminuem algumas frequências, no sentido que deixam elas mais sem som, e algumas frequências são ressoadas, elas são amplificadas. Então o som sai da fonte e é filtrado por todo esse aparato. Acontece um fenômeno chamado ressonância. Você sabe quando você pega um diapasão e você treme o diapasão e outro que tem a mesma afinação começa a tremer junto? Ou quando uma cantora de ópera canta tão agudo que ela consegue fazer com que uma taça de cristal vibre e se parta? Esse é o fenômeno, a ressonância. E isso acontece na nossa boca e nós temos algumas frequências que são amplificadas. E é todo esse sistema de fonte e filtro que é o que dá a cada pessoa a sua voz separada e dá o timbre de cada voz e etc. Então vocês lembram que a voz das pessoas, no geral, não é um tom puro. É um F0, uma frequência fundamental, mais os formantes, que são coisas que são geradas pelo nosso aparato. Que são certas frequências que são amplificadas ou atenuadas. E uma coisa importante para esse vídeo que vocês têm que saber. Quanto maior for a caixa de ressonância, mais grave vai ser o som. Então se eu pego esse saxofone, que é esse tubo inteiro, e fecho ele, nós temos a nota bem grave. Mas se nós pegarmos um tubo menor e fecharmos ele totalmente, nós temos bem mais agudo. Então, lugares menores fazem sons mais agudos e lugares maiores fazem sons mais graves. Só pensar num violoncelo e num violino ou em qualquer instrumento que varia assim de tamanho. Nós conseguimos vários picos de frequências numa onda. E são esses picos que nós chamamos de formantes, que são todas as frequências amplificadas pelo nosso trato vocal. E aqui no nosso aparelho fonador, nós temos dois ressoadores principais, onde são gerados os principais formantes. O primeiro formante, o F1, é o ressoador posterior. Ele indica a altura da língua. Então, quanto mais alto tiver a língua, mais tubo tem e mais baixa é a frequência. E aqui na nossa boca, bem na frente, nós temos o ressoador anterior, que indica o movimento horizontal da língua. Então significa que quanto mais para frente a língua, menos espaço tem para vibrar e gera um formante mais agudo. E quanto mais para trás, mais espaço tem e gera um mais grave. E aí nós temos outros formantes possíveis, nariz e outros ressoadores que surgem que indicam outras características das vogais e como é a voz da pessoa, etc, etc. Mas os mais importantes para nós classificarmos as vogais são o primeiro formante e o segundo formante. E aqui nós temos as vogais tônicas que nós temos no português. I, E, A, O, U. O F1 delas, que é o que varia de acordo com o ressoador posterior, então quanto mais para cima a língua, maior o tubo, quanto maior o tubo, mais grave, isso significa que essas dos cantos tem o F1 mais grave do que essas do meio. E a frequência do F1 do I e do U, por exemplo, é mais grave que a frequência do F1 dessas vogais no meio, que é mais alto. Lembrando que quanto mais para cima que a gente tiver, mais alta é a frequência. Agora o F2, que quanto mais para frente tiver a língua, menor espaço aqui e mais agudo é o som, significa que o I deixa pouco espaço para esse ressoador vibrar. Então o I tem um F2 bem agudo, e ele vai descendo até o U, que é onde esse ressoador tem mais espaço para vibrar e que deixa mais grave. Esses sons para cá, que tem esse F2 alto, nós chamamos de agudos. E os que tem o F2 mais baixo, nós chamamos de graves. E aqui nós dividimos entre vogais compactas, que tem mais ou menos tudo na região central, e as difusas, que tem isso bem nos cantos. Certo? Certo. Bom, então agora finalmente vamos ver o prat em si. Agora vocês me perguntam, como são esses formantes? Bom, aqui na parte de cima nós temos a onda sonora,
que vocês devem estar acostumados, nós temos o tempo e com a intensidade, ou seja, quanto mais alto aqui, mais intenso, enfim, esse vocês conhecem. Mas, se vocês olharem nessa parte de baixo, nós temos um espectro. E isso é interessante. Bom, ele também tem no eixo X o tempo, mas ele tem no eixo Y a frequência. Então, quanto mais alto aqui, maior a frequência, e ele é mais, digamos assim, tridimensional. Então, quanto mais escura for a cor, mais intenso é o som, mais decibéis nós temos. E os formantes são essas zonas mais escuras, essas faixas, esses picos que estão destacados com essas linhas vermelhas feitas de pontinhos vermelhos. Isso daqui são os formantes. Então aqui nós temos o primeiro formante, depois o segundo formante e por aí vai. Essa linha azul é a frequência fundamental. Ela é mais grave que os formantes, obviamente. Então, para esse espectrograma não ficar muito comprido, eles colocaram de uma forma não muito realista, digamos assim. A frequência do tom da frequência fundamental, que é realmente a nota que nós estamos cantando, né, a frequência principal, ela está expressa aqui do lado. Então, se você ver aqui nesse, por exemplo, nós temos mais ou menos 138 Hz. Então, nós temos desse lado, o que vale para essa linha azul é os 75 Hz a 500 Hz. E o que está desse lado é o que vale para os demais formantes, de 0 Hz até 5000 Hz. Certo? Certo. Nas línguas tonais, é esse F0 que muda. E em perguntas interrogativas totais no português, por exemplo, perguntas de sim e não, você vai fazer isso? Note que fica mais aguda no final. Isso tem a ver com prosódia, ritmo, etc. E outra coisa que faz os formantes ficarem mais fortes, além de quando a gente fala mais forte, são as vogais tônicas. São as sílabas tônicas. As vogais nessas sílabas, elas ficam bem mais marcadas no espectrograma. Bom, vamos ver uma classificação acústica das vogais agora. Aqui nós temos as vogais I, E, A, O, U. Compare com o que eu mostrei no quadro e veja na prática como os formantes estão funcionando. Isso não é mágico? Dependendo dos formantes, dos picos, de certas frequências, é isso que dá cor às vogais. É o que nos faz reconhecer uma vogal ou outra. Sério, isso explode a minha cabeça. Mas enfim, vamos em frente. E quando nós temos um ditongo, nós temos uma mudança nos formantes da vogal. Veja, por exemplo, o espectro da sílaba ai, como se fosse a transição de uma vogal para outra mais curta. Agora nós vamos falar das consoantes. E as consoantes, elas são bem distintas em termos de obstruentes e de soantes. Vamos ver. Vamos começar pelas consoantes nasais do português. Nós temos m, n, nha. Nós temos daí formantes nasais e nós temos formantes mais fracos, como vocês podem ver. E nós temos mais um antiformante. Isso significa que quanto mais recuada for a consoante, mais alto vai ser esse antiformante, que é literalmente uma frequência que não está lá, que está sendo filtrada pelo nosso aparelho fonador. Aqui nós temos o exemplo da palavra arara e da palavra fictícia alala. Essas duas líquidas, apesar de parecerem parecidas para os nossos ouvidos, elas são um tanto quanto diferentes no espectrograma. O r é muito mais momentâneo, nós temos essa pequena pausa. R. Enquanto no L nós temos uma obstrução e uma abertura ao mesmo tempo, então faz esse esqueminha aqui de formantes. Aqui nós temos as palavras tato, pato e bato. Como você pode ver, antes das vogais nós temos um silêncio. E esse é o momento da oclusão. P, p. Mas olha ali na palavra bato. Mesmo com a oclusão e etc., nós ainda temos uma frequênciazinha ocorrendo. Então esse som é sonoro. B. Nós temos as pregas vocais sendo utilizadas enquanto produzimos esse som. Nós temos também uma coisa chamada Voice Onset Time, VOT, que é o tempo entre o fim da oclusão e o som, e é tema para um vídeo só para ele, mas se você quiser dar uma pesquisada, vale a pena, muito interessante. Aqui nós temos as consoantes X, S, J e Z. Como podem ver, essas duas últimas aqui são sonoras, então elas têm uma frequencinha, e observe como elas têm mais uma aparência de ruído, mais um Olha, principalmente nas surdas, como elas parecem estática de televisão no espectrograma. E se você for estudando, você vai aprendendo como identificar qual ponto de articulação de cada uma baseado nos antiformantes, etc, etc.
Bom, e o último tipo que nós vamos ver hoje nesse vídeo são as africadas, que são basicamente uma mistura das duas anteriores. Ela tem uma oclusão com a plosiva e depois uma onda irregular. Nesse caso nós temos ch e j, e nós chamamos isso de metástase retardada. Ch e j. Agora, antes de olhar nosso último exemplo, curta esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, se inscreve no Alomorph, clica nesse sininho aí do lado do botão de se inscrever para você ser notificado de cada vez que sair um vídeo, comenta aí embaixo qualquer coisa. E aqui? Então aqui nós temos uma vogal bem tônica, depois nós temos uma pequena oclusão, aqui eu já vou dar spoiler, é um K, depois aqui nós temos mais um som surdo, provavelmente uma fricativa, nesse caso é S. Aqui nós temos uma oclusão e depois um R rápido, então nós temos um PR nesse caso. E aqui nós temos mais uma fricativa S e depois uma fricativa sonora V. Então aqui, tudo junto, nós temos e, como sempre, salve!